Olá, centelha divina, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar a respeito da fuga que nós temos da sombra. Pois é, né? Quando eu falo sombra, eu falo tudo aquilo que dói, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que tá negativo, tudo aquilo que não foi engolido, sabe? Tudo isso é o quê? É ausência de luz, tudo isso é ausência de fluidez. Tudo isso é falta de perdão e aceitação. Tudo isso é resistência. É resistência em aceitar o que está ali. Por que que eu falo isso? Porque aceitar a sombra é um processo, no começo, desafiador. Depois vai ficando mais fácil, tá? É isso que eu quero trazer para vocês. E eu, depois de 3 anos de ressonância, o processo começou a ficar mais fácil. Mas antes, durante os 3 primeiros anos, eu sofria muito, eu chorava muito, né? Era duro de lidar com as coisas que vinham à tona. Mas depois foi ficando mais fácil, né? Então a tendência é ficar mais fácil. Por quê? Porque você já atravessou ali o seu maior deserto. E aí você consegue enxergar a sombra como algo que quer ser visto, algo que quer ser acolhido, percebe? E é exatamente isso que ela quer. O nosso inconsciente, ele é extremamente inteligente. Por exemplo, se você sofre um trauma na sua infância, esse trauma, o que acontece? Ele não está resolvido. Né? Então, o que o seu inconsciente ele faz? Ele começa a trazer de forma repetida para você, através de vários gatilhos, ele te traz esse sentimento, esse sofrimento que está ali, de várias formas durante ao longo da sua vida, né? Ou seja, né, os traumas de infância são levados para a vida adulta, se não são resolvidos, que é o caso da maioria. E aí ele fica trazendo aquela informação de várias formas até você olhar para ela e você aceitar que ela aconteceu, interpretar, elaborar aquilo que tá ali querendo ser visto, né? Por exemplo, uma criança que sofreu rejeição do pai ou da mãe na infância, ela pode levar isso para a vida adulta. Então, quando a criança cresce, por exemplo, ela pode ter relacionamentos onde ela se sinta rejeitada. Relacionamentos com amigos, no trabalho, relacionamentos amorosos. Então, ela vai se sentir rejeitada, né? Porque ela tem esse trauma interno. Então, por isso que é importante, ao invés da gente fugir daquilo que quer ser visto, daquilo que está aparecendo, a gente parar para olhar para isso. Né? Por exemplo, eu já comentei em algum vídeo aqui, nos vídeos passados, eu tava com uma situação de relacionamento, na área de relacionamento, que tava me incomodando já, há muito tempo. Só que eu estava no estado de vítima. Ó céus, ó vida, eu não consigo entender o que acontece. Deus, você não me mostra. Deus, eu não sei o que acontece. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu sou responsável pelos sentimentos que eu tenho, não é Deus, ok? Eu sou responsável por transmutar aquilo que eu estou sentindo. Então eu parei tudo o que eu estava fazendo, eu falei, Deus, agora eu vou meditar sobre isso, eu vou refletir, porque eu quero saber o que está acontecendo. Por que eu estou sentindo isso há tanto tempo? Por que isso me dói tanto? E aí, o que aconteceu? Na meditação, as respostas vieram. Por quê? Porque todas as respostas estão dentro de nós. Tudo está dentro. E à medida que eu fui tomando a consciência dentro da meditação, nossa, mas é isso aqui mesmo? Eu estou repetindo um padrão familiar? Pois é, a maioria dos BOs da nossa vida são repetição de padrões familiares. Estou repetindo isso aqui, é um padrão aqui que vem das mulheres da minha família.
Ok. Então, à medida que eu tomo a consciência daquilo que está me incomodando, do porquê que está me incomodando, eu saio do lugar de vítima. Entende? Então, por isso que é importante você olhar para aquilo que te dói, porque aquilo te puxa para baixo. Aquilo te consome energia. Imagina se a energia que você gasta pensando ou sentindo essas coisas negativas, você estivesse focando essa energia em coisas positivas, em coisas que você quer para sua vida. Você já parou para pensar nisso? Então é gigantesca a proporção do que a sombra toma na nossa vida. A gente passa a maior parte do tempo preso ao passado. A gente fica preso ao passado. Tô sentindo isso, e não sabe o que é inconsciente, incomoda. Por isso que é importante meditar. Por isso que é importante olhar para o que está vindo à tona. O que isso quer me mostrar? Eu já fiz diversas vezes essa pergunta. O inconsciente, o que você quer me mostrar? Basta você parar um pouquinho. Para o que você está fazendo. Porque na correria do dia a dia é impossível escutar a voz interior, porque é muita distração, entende? É redes sociais, é trabalho que é uma loucura, é a vida pessoal que é uma loucura, tudo é uma loucura de tempo e a gente não tem tempo. As coisas não são mais como antigamente, que se tinha mais tempo para a família, se tinha mais tempo para olhar para o céu, por exemplo. Hoje em dia ninguém tem tempo para nada. Hoje em dia ninguém tem tempo para nada. Então para o que você está fazendo. Para olhar para isso que quer aparecer. E isso que eu digo é esse incômodo, essa tristeza. Eu comecei a olhar a tristeza de forma diferente. Porque ao longo desse meu processo aí de 5 anos aí de limpeza, fases onde eu sentia bastante tristeza. Então eu comecei a olhar para a tristeza apenas como algo que está sendo limpo, que eu não sei o que é, mas eu comecei a olhar de uma forma positiva. Por quê? Porque é algo dentro de mim que dói, que está saindo, que está limpando, que está aparecendo, né? É algo que eu carrego, que eu não sei se é da ancestralidade, eu não sei se é de vidas passadas, mas é algo que está curando. Eu comecei a olhar dessa forma, de forma mais positiva, ao invés de olhar com rejeição, percebe? Então, quando você passa a olhar seus sentimentos negativos de uma forma diferente, você reconhece que eles estão ali, tudo fica mais leve. Você sabe que ele está ali e está tudo bem. Você não tem mais aquela rejeição, aquela necessidade de fugir, aquela coisa de, por exemplo, tem pessoas que não suportam ficar sozinhas, né? Porque estar na própria companhia é algo insuportável. Eu conheço pessoas assim. É insuportável estar na própria companhia. Então precisa estar com qualquer pessoa para não estar sozinho, né? Por quê? Porque quando a gente está sozinho, as coisas querem aparecer. As coisas que temos para resolver querem o tempo todo aparecer. Então, quando você olha para as coisas de uma forma diferente, ao invés de olhar com rejeição, você olhar com compaixão, tudo vai ficando mais leve. E aí é onde você consegue se curar sem sofrimento, percebe? Você não precisa sofrer para você evoluir. Basta que você reconheça o que você está sentindo. Basta que você aceite. Aí tem aquela questão, né? Aquele bicho de 7 cabeças, aquela coisa que trava totalmente a nossa evolução, chamada orgulho. E o orgulho? Enfia onde? Onde é que você enfia o orgulho, né?
Daí a importância de termos humildade, né? A importância de sermos humildes e reconhecer que estamos num processo evolutivo, que ninguém aqui é Buda, né? Que todo mundo tá num processo de evolução e precisa reconhecer o que está dentro, e só assim é que é transmutado em luz, né? Só assim que vira luz. É quando você reconhece e elabora aquilo que você está sentindo. Então, reflita sobre isso. O que está te incomodando? O que está doendo? Eu não sei o que é. Como que eu vou descobrir? Não tem problema. Não precisa descobrir exatamente o que é. Porque às vezes você está carregando uma dor ancestral de 5 gerações para trás. E aí você não vai saber o que é, o que aconteceu. De repente, em 5 gerações para trás, uma família foi morta numa guerra, né? Aconteceram tragédias e você não sabe o que aconteceu. E tá tudo bem. Como é que você vai descobrir o que aconteceu? Não vai descobrir. Então, o que você faz com esse sentimento, com esse vazio que tá aí dentro? Você só aceita. Só aceita que ele tá aí. Reconhece, ok? Porque o reconhecimento é extremamente importante. Reconhece que ele tá ali e aceita que ele tá ali. Isso vale para tristeza, para frustração, para angústia, para depressão, para sentimento de luto, sentimento de raiva. Olha, eu tô com raiva e eu reconheço que eu tô com raiva. Beleza. É importante você não se julgar daquilo que você tá sentindo. Isso é o mais importante. Reconhecer aquilo que está sentindo e não julgar. Aí sim você entrou num processo de iluminação. Aí sim você começa a iluminar aquilo que está doendo tanto dentro de você. Um grande beijo, gratidão.